Zubeldia fica no São Paulo, mesmo se o São Paulo perder o Sansão domingo contra o Santos? É isso mesmo? Júlio Casares pede antecipação de grana com a Conmebol. A pergunta é: para onde vai tanto dinheiro? Eu falo ou vocês falam? Bora falar sobre Dorival Júnior, Diniz, Hernan Crespo, busca por um camisa 9, temos Brenner, Mariano Dias e muito mais a partir de agora no canal. Por isso eu convido você a se inscrever no canal, tá bom? Claro, em primeiro lugar, seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aí. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Como pode observar, ainda estou aqui com dificuldade para falar por causa da afta na língua, mas de qualquer forma, eu e Silva entramos em acordo aí. A gente só volta a fazer live nesse sabadão à noite. Temos a live de pré-jogo de São Paulo e Santos, tá bom? Mas bora aqui ficar bem informado sobre o São Paulo Futebol Clube. É isso mesmo, tá? Mas se inscreva no canal aí, porque o São Paulo se reapresentou nesta sexta-feira santa no CT da Barra Funda e deu início ali aos preparativos para o duelo contra o Santos, o clássico Sansão deste domingo à tarde no Morumbi. E temos novidades aqui, tá? Novidades. O São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda e iniciou os trabalhos para o jogo diante do Santos neste domingo no Morumbi. Uma das novidades na atividade foi o atacante Luca, do Sub-20, que foi chamado para o time profissional depois de desfalques importantes no ataque, por exemplo, como a lesão do Caleri, tá? Então o Luca, jovem atacante da base, chamado aí para o time principal. Atacante, 17 anos, se destaca no Sub-20 e ganha espaço entre os profissionais do tricolor. O jogador pode, inclusive, ser relacionado ainda em abril. O São Paulo Futebol Clube deu mais um passo na valorização de suas categorias de base. O clube oficializou nesta sexta-feira, 18, a promoção do atacante Luca, destaque do time sub-20, ao elenco profissional. O jogador completa 18 anos em junho e passará a treinar regularmente com o grupo principal e já pode ser relacionado por Luiz Ubeldia nos próximos jogos. A medida surge em meio à necessidade do clube de opções ofensivas, especialmente após a grave lesão de Caleri. Não é isso? Então, Caleri se lesionou, vai passar por cirurgia, famosa lesão de LCA, que é o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, lá contra o Botafogo, vai passar por cirurgia e devido à necessidade aí, o Zubeldia puxou o Luca para o time de cima. Com atuações de alto nível no Campeonato Brasileiro Sub-20, Lucas chamou a atenção da comissão técnica do São Paulo. O atacante atua preferencialmente pela ponta esquerda, com o pé direito dominante, característica que se aproxima do estilo do Ferreirinha, o atual titular da posição. Durante os treinos recentes do CT da Barra Funda, o jovem deixou boa impressão e, segundo a apuração do blog do São Paulo aqui, está sendo monitorado de perto por Zubeldia, que enxerga nele uma peça promissora para o setor ofensivo, tá? Então, não que o Lucas seja aí um substituto para a lesão do Caleri, mas é mais uma peça aí para compor o setor ofensivo do São Paulo. E tem até uma informação de que o Luca agrada mais ao Zubeldia, ou agradou mais ao Zubeldia, do que propriamente o Henrique Carmo, que é um jogador que foi promovido há mais tempo ao profissional e tem pouquíssimas chances
a informação é de que o Luca agrada mais o Zubeldia do que o Henrique Carmo. Queria saber sua opinião. E aí, conhece o Luca? O Luca é um bom jogador, tá? No Sub-20 tem feito uma boa temporada. Bora ver e torcer para que ele tenha minutos no profissional, já que é algo que o torcedor do São Paulo pede tanto, implora tanto, né, aí em relação à base ou à não utilização da base pelo Zubeldia, porque o que tem acontecido ultimamente é que o Zubeldia ele não se rendeu à base, utilizando aí o Lucas Ferreira, o Matheus Alves, agora chamando o Luca, usou o Rian Francisco contra o Cruzeiro. Não é que ele se rendeu à base, é porque ele viu que não há outra opção a não ser usar a base. Então é um clamor do torcedor para que o Zubeldia largue de medo e de covardia e use a base. Então é importante aí essa subida do Luca para o profissional. Quero saber já aí mais uma vez a sua opinião. Pessoal, em relação lá àquela treta que houve após o jogo do São Paulo contra o Botafogo, onde o Alan Franco foi cobrar o Luciano, o André Silva entrou no meio, o André Silva e o Alan Franco, eles ficaram ali se encarando e foram contidos pelos colegas. Inclusive, uma pergunta que o Gabriel Sá fez ao Zubeldia na coletiva deixou o Zubeldia enfurecido. O André Silva se pronunciou, tá? O André Silva se pronunciou sobre aquela cena e eu vou mostrar para vocês aqui agora o que o André Silva publicou em suas redes sociais. Vai aparecer para vocês aí, ó. Vou até dar um zoom aqui na foto, vou abrir a foto aqui, ampliar a foto, né? Para vocês verem aí que é o André Silva que publicou. E aí está uma espécie de carta aberta, pronunciamento do André Silva ao torcedor do São Paulo, onde ele diz o seguinte: ao torcedor são paulino, gostaria de dizer que desde o primeiro dia que vesti a camisa do São Paulo, eu me comprometi a dar o meu máximo com muito profissionalismo e isso vem sendo feito desde então. Discussões, diálogos internos ou públicos sempre vão acontecer dentro de um grupo que quer sair vencedor. Quem não se incomodar com uma derrota, com uma falha, não merece vestir a camisa do São Paulo. Agradeço a todos que nos apoiam e amam essa instituição acima de tudo. Seguimos focado. Foi aí o que escreveu o André Silva em suas redes sociais. Eu acho importante o posicionamento, acho também importante que eles se cobrem. O ruim era quando o São Paulo era um time que não tinha vergonha de perder, que foi o que aconteceu aí há 2, 3 anos atrás. O São Paulo perdia e já não se incomodava mais com a derrota, com os resultados adversos. Pelo menos desta vez, estamos vendo aí jogadores incomodados com o atual cenário e com o atual momento do São Paulo. Para mim, isso é positivo. Eu queria saber a opinião de vocês. Para mim, eu vejo isso de forma positiva. Os jogadores precisam realmente se cobrarem dentro de campo. Eles precisam se cobrar. Não podem mostrar comodismo, não podem estar de maneira nenhuma acomodados com qualquer situação que seja. Então, eu acho importante que eles se cobrem. Se cobrem e se cobrem muito. Muito, 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 tá? Só um dado aqui interessante que ainda diz respeito a esse jogo do São Paulo, onde, mais uma vez, o goleiro Rafael foi aquele que evitou a derrota do São Paulo. O goleiro Rafael lidera o ranking de gols evitados no Brasileirão. Olha esse dado, tá? O goleiro Rafael lidera o ranking de gols evitados no Brasileirão. Gol evitado é aquela chance claríssima, claríssima, onde se o goleiro não intervir, é gol. O Rafael tem aí uma média de 2,64 gols evitados por partida.
Ou seja, é um número de quase três defesas praticadas do Rafael, que se ele não faz, seria gol adversário. Então, o Rafael tem uma média de 2,64 gols evitados por partida. 82% das finalizações defendidas. Então, Rafael lidera com 2,64. O Lucas Arcanjo, do Vitória, vem logo abaixo, com 2,48 gols evitados por partida. O Everton, do Palmeiras, que é o terceiro, só tem 1,17 gols evitados por partida. Depois vem Thiago Volpe, do Grêmio, com 1,13, e o Kaique França, do Sport, com 0,88 gol evitado por partida. Então, para vocês verem que, se não é o Rafael de fato aí, a vaquinha do São Paulo teria ido para o brejo faz bastante tempo, tá? Faz bastante tempo. Então, a galera aí que gosta de ser hater do Rafael, me perdoem, vocês não entendem nada de bola. Eu falo e sem medo de errar. Vocês que são haters do Rafael, vocês não entendem nada de bola. Queria saber sua opinião sobre o Rafael. E só que, mais uma vez, voltando nesse caso do André Silva, o André Silva certamente que agora assume a condição de titular do São Paulo, com a lesão do Caleri. O André Silva é o artilheiro do São Paulo em 2025. São 18 jogos, apenas 6 como titular, e ele tem 6 gols. Ele dura aí 116 minutos para marcar um gol. 21 finalizações, 9 no gol. Se ele não me perde, né, aquele gol contra o Botafogo, eu teria mais confiança nele. Mas não é o caso. Não é o caso. E por isso aí, após a lesão do Caleri, o São Paulo deve ir ao mercado em busca de um novo camisa 9, vamos dizer assim. E aí o São Paulo tem alguns jogadores na mira. E como falamos ontem durante a live do Aqui é São Paulo, Diego Costa, o Carlos Vinícius, o Brenner, o Mariano Dias, são jogadores que são aí mapeados pelo São Paulo. Tá? O Mariano Dias é esse jogador que está aí na tela para vocês. E a informação do Alexander e também do blog do São Paulo é o seguinte: Mariano Dias foi oferecido por empresários para um contrato de produtividade. Por quê? O São Paulo está sem grana. O São Paulo tem as amarras do FIDC, onde estipulam que ele só pode gastar esse ano 350 milhões, que é o teto do futebol. Para terem uma ideia, em 2024, o São Paulo gastou o dobro, 700 milhões, só com o futebol. Para este ano, está previsto 50% daquilo que foi gasto ano passado. Então, a ideia do São Paulo é o quê? É ir ao mercado em busca das famosas oportunidades de mercado. Casos como foram, por exemplo, aí, o que o São Paulo pegou, o Cédric Soares, um jogador que não jogava há um ano, desde que havia saído do Arsenal, estava parado, e aí veio para o São Paulo, de graça, contratinho de 3 meses, produtividade. Vale lembrar que o contrato do Cédric vence daqui a 12 dias, dia 30 de abril, embora já esteja aí amarrado um novo acordo para estender esse contrato até o final do ano. Tá? E em relação ao Cédric, o Cédric deve ficar pelo menos até o final do ano, e o Igor Vinícius já decidiu que não renova com o São Paulo. Aliás, né, o São Paulo nem o procurou para renovar, e ele já tomou uma decisão com seu staff de que esse é o último ano de trabalho dele no São Paulo. Após o término do contrato, ele vai procurar novos ares. Ainda bem, vamos nos livrar de um jogador fraquíssimo, Igor Vinícius. Mas voltando aqui ao Mariano Dias, ele topa assinar um contrato de produtividade. O atacante está sem clube desde junho do ano passado,
quando saiu do Sevilha. A última partida do Mariano Dias foi pela seleção da República Dominicana, em março. O último jogo por um clube foi pelo Sevilha em maio do ano passado. Então, é um jogador aí que está prestes a completar um ano sem atuar. Um ano sem atuar. Os agentes do atacante, ex-Real Madrid, aceitariam um contrato por produtividade. Você conhece Mariano Dias? Eu já o vi atuar pelo Real Madrid, era reserva, lógico, e também pelo Sevilha, tá? Não é nenhum espetáculo de jogador, mas para a situação terrível que o São Paulo está, cara, sei não, viu? Não sei não. De qualquer forma, Brenner e Carlos Vinícius são outros dois atacantes mapeados pelo São Paulo para repor Caleri, porque o tricolor contratará um novo centroavante no mercado. Eu, embora a fase do Brenner seja tenebrosa, eu gostaria de ver o Brenner de volta ao São Paulo. Eu acho ele um bom jogador, um bom atacante. Quando passou por aqui, ele deixou boas impressões, boas marcas. Ele foi o artilheiro do São Paulo até a sua saída, né? Mas ele, jogando lá no futebol italiano, vive uma fase terrível. São Paulo decide buscar reforço para substituir Caleri até o fim de 2025. Carlos Vinícius e Brenner estão entre os nomes avaliados. O São Paulo tomou uma decisão, e mesmo que seja complexa e difícil, o blog do São Paulo apurou que o São Paulo irá repor a ausência de Caleri até o final de 2025, com algum nome, com algum novo nome. Existe a possibilidade do São Paulo buscar jogadores em fim de contrato e atletas com possibilidade de empréstimo. Zubeldia tem alguns nomes de sul-americanos que ele e seu staff gostam. Internamente, o São Paulo já mapeava os nomes de Carlos Vinícius, ex-Fulham, há algum tempo. E, além dele, o ex-tricolor e Cotia Brenner. Mas só eles são dois exemplos de perfil que podem vir. Carlos Vinícius ficará livre e o segundo está em péssima fase. E uma vinda por 6 meses pode valorizar o jogador para a Udinese, até vender ou fazer alguma negociação pelo próprio André Silva futuramente, já que eles têm interesse no André Silva há tempos. Lembrando aos tarados por bastidores que Brenner é agenciado por Juliano Bertolucci, que também cuida da carreira de Cédric Soares e Oscar. Então seria uma ponte aí não tão difícil para o São Paulo fazer, né? Que o que é certeza, um primeiro volante, caso Luiz Gustavo não volte a ter liberação médica, e um centroavante virão no perfil explicado acima. Então é isso, o São Paulo vai buscar centroavante no mercado e nomes como Brenner, Carlos Vinícius, o próprio Mariano Dias, o próprio Diego Costa foi oferecido ao São Paulo. O Diego Costa é um baita atacante, né? Ou já foi um baita atacante. A questão aí é que o Diego Costa não consegue mais jogar pelas constantes lesões musculares, né? Se você vai repor um problema de lesão, você não pode contratar um jogador que vive com constantes problemas de lesão. Então, na minha opinião, acho que valeria primeiro a tentativa no Brenner, que é jovem, conhece o São Paulo. Qual a sua opinião? Qual o seu nome favorito para ser para vir para compor esse ataque do São Paulo? Carlos Vinícius, Brenner, Diego Costa, Mariano Dias? Porque aqui eu volto a frisar. Acho André Silva e Jean Francisco muito pouco para a função. Temos Libertadores, Brasileirão, dia 29 já tem Copa do Brasil. Aí você imagina que o André Silva vai assumir a titularidade.
André Silva se lesiona, um mês fora, como é que vai fazer? Somente com o Rian Francisco? Dá para confiar? Não dá, né? Não podemos, neste momento, colocar nas costas do Rian Francisco o dever, o papel de definir jogos para o São Paulo. Não dá. É um garoto ainda. Então, por isso, acho importante a contratação de mais um centroavante. Quero saber sua opinião sobre a situação, beleza? Bora seguir aqui falando de São Paulo, porque, cara, informação aqui de bastidores, tá? O próprio blog do São Paulo acabou publicando aí algo que, assim, eu fico estarrecido. Vou primeiro pôr aqui a foto, esta foto aí, ó. Notem nesta foto. Esta foto, Júlio Casares, hoje no CT da Barra Funda, ali cumprimentando o Zubeldia, e aqui no rodapé está escrito: feriadão de muito trabalho no CT da Barra Funda. Seguimos, juntos pelo São Paulo. Aquela velha frase dele, né? E aí o blog do São Paulo trouxe um bastidor de que a apuração é que Zubeldia não cairá nem se o São Paulo perder o clássico de domingo para o Santos. Eu quero saber até onde Júlio Casares e Carlos Belmonte vão segurados na mão de Zubeldia. Porque tá na cara que o trabalho do Zubeldia não tem mais futuro no São Paulo. Tá na cara. Se isso se confirmar, eu não torço, tá, gente? Eu não torço que o São Paulo perca para o Santos domingo. Quero que o São Paulo vença e vença bem o Santos. Eu quero que o São Paulo afaste essa crise. Mas eu não acredito. Agora, difícil é. Zubeldia já empatou 4 jogos no Brasileirão. Zubeldia empatou com a Alianza Lima em casa depois de um 2-0. Se ele perde para o Santos no domingo e ele permanecer no São Paulo, aí de fato a duplinha tá de brincadeira com o São Paulino. Aí de fato a duplinha aí, ó, tá de brincadeira com o São Paulino. Aí realmente é para lascar essa duplinha aí, ó. Eu quero saber até onde esses caras vão com o Zubeldia, ou segurados na mão de Zubeldia. Porque para mim não há o menor cabimento desse trabalho se manter. E detalhe, né? Tem aqui uma matéria do GE, que é o seguinte: São Paulo pede antecipação de prêmio da Libertadores para pagar parte de dívida com o elenco. Diretoria receberá adiantado cerca de 7 milhões e 700 mil reais da entidade sul-americana. O São Paulo teve acatado um pedido de antecipação em cerca de uma semana dos 7 milhões e 700 mil reais que teria a receber da Conmebol pelo jogo realizado contra o Tajeres em Córdoba e também pela vitória na partida na estreia da Libertadores. Isso porque o São Paulo vai acumulando a premiação da primeira fase. A Conmebol paga após o fim da primeira fase. Mas o São Paulo já pediu antecipação. O São Paulo jogou apenas 2 rodadas e já pediu antecipação da premiação do primeiro jogo. A diretoria usará os recursos para acertar parte dos valores que estão em atraso com jogadores. Hoje, há débitos em pagamento de luvas, bonificações e alguns direitos de imagem, este último aberto por questões burocráticas, como emissão de notas, por exemplo. A Conmebol envia à CBF os valores das premiações que depois são repassados aos clubes. O tricolor, com problema de fluxo de caixa, teve sua solicitação acatada depois de um pedido do Júlio Casares para Edinaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Cara, tá bom, vou parar por aqui, a matéria é maior, mais extensa, mas eu pergunto.
Cara, para onde vai tanto dinheiro no São Paulo? Coloca aí, gente. Para onde vai tanto dinheiro no São Paulo? Gente, o São Paulo é uma máquina de arrecadação. O São Paulo não contratou ninguém investindo em direitos econômicos. E para onde essa grana vai? Porque o São Paulo não consegue pagar os jogadores em dias. O São Paulo deve a outros clubes. Cara, essa conta para mim não fecha. Eu não vou falar aqui porque eu não tenho grana para pagar advogado. Mas a conta não fecha. Alguma coisa muito errado tem. E eu queria que o Ministério Público instaurasse uma investigação no São Paulo, assim como estão fazendo no Corinthians. A pegar aí lavagem de dinheiro, corrupção, vai pegar formação de quadrilha, vai pegar tudo. Não tem condição, não. É muito dinheiro que entra no São Paulo e some sem ninguém saber e sem ninguém dar explicação. Comenta aí, gente. Comentem, mas comentem com moderação. Comentem com moderação, tá? Só aqui para falar um pouquinho sobre o tema, né? Já que eu falei aqui para vocês agora há pouco que nem perdendo o Zubeldia deve cair, temos aqui algumas informações extras sobre o Dorival Júnior. Falamos durante a live de ontem, né? Uma matéria da revista Placar, que o Dorival Júnior estava fechado com o Corinthians. Mas não é bem assim. O João Pedro Sgarbi, do Jogo Aberto, trouxe a informação mais cedo de que a informação que ele tem é de que não há nada fechado ainda. Aqui, ó, o João Pedro Sgarbi escreveu o seguinte: rapaz, não desmerecendo a informação de ninguém, mas não tem nada acertado entre Dorival e Corinthians ainda. Claro que o futebol é dinâmico e tudo pode acontecer, mas nada definido. Final de semana promete. Inclusive, o André Hernan trouxe a informação de que o plano A do Corinthians continua sendo Dorival. Porém, Tite também é um nome trabalhado internamente nos bastidores. E o Luiz Fabiani, setorista do São Paulo, pela Bandeirantes, escreveu o seguinte: reunião entre Corinthians e Dorival Júnior terminou sem desfecho. Timão colocou os números na mesa, mas o técnico pediu um tempo para pensar. Uma nova conversa acontecerá amanhã para definir a situação. O Corinthians segue otimista, mas de fato não há nenhum desfecho ainda. Então, para aqueles que estão putos da vida porque Júlio Casares e Belmonte estão bancando o Zubeldia enquanto Dorival está livre no mercado, tá aí. Ainda há uma esperança, tá? Eu, particularmente, já falei várias vezes, não acho o Dorival um espetáculo de técnico, mas acho que para o momento do São Paulo se sairia bem, daria certo. Queria saber a sua opinião. Deixe sua opinião. Temos aí também nomes como Crespo, Diniz, inclusive informação de bastidor é que o nome do Diniz tem ganhado força no São Paulo ultimamente. Diniz, gente. Fernando Diniz, tá? Deixe seu comentário aí, tá bom? Se inscreva no canal. Voltaremos aí sabadão à noite para fazer o pré-jogo de São Paulo e Santos. Fechou? É isso, tamo junto. E aqui você já sabe que é Vamos São Paulo sempre.